Bem-vindos ao podcast do Agrinis Next, um espaço para conhecer as inovações, tecnologias e novidades de quem ajuda a transformar o futuro. Estamos aqui hoje com Gui Ferreira, CEO da Atom 6 Design, para um papo sobre IA, UX e como os produtos digitais estão sendo pensados para maximizar e aproveitar as ferramentas. Gui, muito obrigada pela presença e para começar deixando todo mundo na mesma página. O que é UX e por que esse conceito se tornou tão essencial no desenvolvimento das criações? Olá pessoal, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar participando aqui desse podcast, né? Muito bacana. E do evento como um todo, né? Estou muito feliz pelo convite e poder vir aqui falar um pouquinho sobre o UX, sobre AI e sobre esse mercado que está crescendo tanto, né? Todo mundo fala disso agora. O UX nada mais é User Experience, né? Ou experiência do usuário. Apesar de parecer um termo meio amplo ou subjetivo, ele é muito direto. Ele se trata da forma como as interações acontecem entre humanos e sistemas, ou pessoas, né, usuários e qualquer dispositivo. Então, por exemplo, design de experiência do usuário, ele trata não apenas da forma ou de telinhas bonitas, mas também da maneira como você vai interagir, maneira mais eficiente, para aumentar a sua produtividade, para deixar mais fácil a utilização de um determinado sistema. Enfim, essa é a parte a ciência que estuda a experiência do usuário, de maneira a oferecer uma melhor experiência para todo mundo que usa um determinado dispositivo, sistema, ou até um mesmo processo ou metodologia. Uhum. E como a IA entra nesse processo e qual tem sido o papel dela na criação e no desenvolvimento dessas novas interfaces? O maior desafio da IA, da experiência do usuário com a IA é que tudo é muito novo, né? A IA está trazendo muitos recursos novos, muitas novas oportunidades e acaba que a experiência do usuário ela precisa se adaptar. Então, hoje, por exemplo, nós já temos dispositivos que você não interage mais com os dedos, você interage por voz. Então, como é que eu vou criar uma experiência melhor através desses dispositivos, né? E até mesmo o ChatGPT, por exemplo, o ChatGPT é muito simples, né? Quem já usou, você aí que está assistindo, sabe que o ChatGPT é um prompt, né? Um formulário ali que você digita alguma coisa e ele traz outras respostas. Só que por trás tem toda uma complexidade que a experiência do usuário teve que facilitar e mostrar isso para quem está usando de uma forma que não deixasse o cara com medo, não deixasse, meu Deus, como é que eu vou usar isso? Por mais que a inteligência artificial hoje pareça ser algo muito complexo, muito difícil, ou até mesmo muito distante, né? Para o pessoal do agro aqui, eu vejo muitas pessoas falando, isso não é para mim, pô, para que eu vou usar isso? Não, eu sempre fiz desse jeito, não. Cara, a inteligência artificial, com uma experiência do usuário bem implementada, ela traz benefícios e ganhos mensuráveis, assim. Então, a gente pode falar de não só aumento de produtividade, mas redução de custos, aumento de faturamento, enfim, tem uma série de fatores que podem mudar o jogo para o agro, não só para o agro, mas para diversas indústrias. Uhum. E na hora de criar uma solução, por que é tão importante se colocar no lugar do usuário, né? Falando especialmente de setores como a produção animal, como tu estava falando agora, que é um setor que as pessoas acordam muito cedo, vão para a granja e só voltam mais, né? Ficam imersas nesse universo, né? E é muito... Elas não conseguem parar para usar um computador, elas não conseguem ir lá, às vezes não tem conectividade dentro do galpão, então qual que é a importância disso? Eu sempre falo que um bom engenheiro de UX ou um bom designer, UX designer, ele precisa se colocar no lugar das pessoas. Então, por exemplo, eu mostrei um case ali da Portonave, onde a gente ficou observando os operadores do gate, o pessoal que usava a mesma solução por dias. A gente precisa entender o contexto onde está sendo implementado, onde a gente quer implementar uma solução, precisa conhecer o dia a dia desse usuário. Porque a nossa percepção, sentada numa sala com ar-condicionado, mexendo no computador, limpinhos, sem se sujar, é muito diferente, é um mundo completamente diferente do que aquele cara que está lá na ponta, ele vai ver no dia a dia, né? Então, a gente começou a perceber nesse case da Portonave, as pessoas estavam lá com tablets no meio de caminhões gigantescos, passando de um lado para o outro. Então, como é que a gente pensou, preciso fazer botões grandes, porque o cara não pode ficar muito concentrado para ver qual é o botão. Teve até um case muito interessante que a gente fez um projeto de um aplicativo para meditação.
relaxamento. E esse aplicativo, ele tinha um botão começar e um play. Era start, né? Start e o play. E a gente começou a fazer pesquisa com usuários. E os usuários estavam... As perguntas dos usuários no nosso relatório eram assim: começar o quê? Nossa, parece um botão de micro-ondas. E a gente, cara, como assim? E aí eu fui lá e vi, realmente, parecia um botão de micro-ondas. Mas, enfim, não fiquei chateado, né? O designer geralmente tem um ego um pouquinho mais inflado, mas Sim. tudo bem, a gente ouviu. E assim, cara, que start, não bota, tira começar, não, tira isso aí. Bota relaxar agora. E um ícone de almofadinha, assim, algo bem tranquilo. Suave. Mudou completamente, as pessoas sabiam o que aquele botão fazia. Então, os feedbacks foram... me sinto muito relaxado agora. Algumas coisas, porque as pessoas já clicaram e já sentiram, né? Sim. E, então a gente tem que pensar nos mínimos detalhes. Não posso desenhar um botão num aplicativo de meditação, de relaxamento, que o cara acha que vai fazer uma pipoca no micro-ondas, né? Exatamente. E isso traz muito também do que a gente vem comentando aqui no evento, né? Que é o humano ainda, né? A gente tem a inteligência artificial que ela está Sim. e ela vai continuar sendo ali pra gente Cada vez um mais. apoio, né? Mas ainda tem um humano, né? A gente tem que Sim, olhar para isso, claro. essa percepção. E muitas vezes a gente fala também no trabalho, não sai um texto e eu fico, nossa, eu não sei mais o que fazer, eu não sei como escrever, ou isso aqui não tá bom, não sei, vou dormir com isso. Isso. E no outro dia você acorda e você faz um negócio que em Exatamente. segundos, assim, e sai muito melhor. Ou você tem aquela ideia no banho, né? Tá lá tomando banho. Exato. Vou fazer. Acontece muito. E aí você tem que ter também o ex bom, porque eu tô no banho mandando um áudio pra mim mesmo. Exatamente. No WhatsApp dizendo, olha, eu preciso fazer isso, isso, isso e isso, né? Então, é muito Exatamente. isso, né? Porque a nossa cabeça e a nossa realidade hoje, ela é muito acelerada e a gente Sim. precisa acompanhar isso, né? Sim, não, com certeza. A inteligência artificial, ela vem para ajudar os humanos, como você falou, ainda somos humanos, né? Ainda são pessoas por trás de algo. Por mais que tenham milhares de automatizações dentro de indústrias, dentro do agro, ainda existe um humano ou que vai operar aquela máquina, ou que vai comprar a máquina, ou que vai receber aquele produto que está sendo produzido. Então precisa ter esse olhar humano. E a gente precisa entender que cada vez mais a IA, ela não vai ser só um complemento, ela não vai ser só uma ferramenta, ela vai ser uma extensão, ela é co-criadora, ela nos ajuda, ela traz soluções, ela é uma extensão do nosso cérebro, e não mais só uma ferramenta que eu vou lá e trago o que eu quero. Então, no momento que a gente tiver a capacidade de entender isso, absorver isso, implementar as ideias dessa forma, a gente vai ter saltos extraordinários, como já estamos tendo em várias indústrias. E falando um pouquinho disso, né? Como nós devemos perceber a tecnologia, a inovação, como é que a gente deve, né, ou deveria interagir com os produtos de tecnologia, seja um ChatGPT, seja um sistema mais avançado, como que a gente deveria interagir, o que a gente deveria estar olhando nesse momento agora? Abriu-se um portal de oportunidades infinitas agora, assim como foi com o advento da internet, que abriu uma série... O mercado estourou, explodiu, muitas oportunidades, muitos novos negócios, né? Então a gente fala de e-commerce, venda de passagens online, websites, blog, redes sociais, Google. Olha que loucura, o Google só existe graças à internet. Antes de existir a internet, ninguém pensava que poderia existir uma ferramenta assim. Era a Barça, né? Era as enciclopédias, né? Sim. Então assim, você imagina que depois foram os aplicativos, né? Quando o Steve Jobs lançou a App Store, teve, agora você pode construir um aplicativo e vender o aplicativo lá. Loucura. Redes sociais, mesma coisa, abriu um leque de fatores, né? Olha o mercado de influencers hoje, o mercado de ads, é uma loucura. A AI está abrindo um portal de oportunidades nunca antes visto. Eu acredito que seja maior do que a internet, maior do que as redes sociais, maior do que os aplicativos. Então, assim, enxerguem oportunidades ali. Claro, você como usuário, utilize. Eu me preocupo um pouco com a utilização pelas crianças, porque ainda o cérebro ainda está em desenvolvimento. Eu tenho medo de deixar as pessoas um pouco mais burras, vamos dizer assim, porque
o pessoal vai parar de ler, vai parar de pesquisar, tá tudo muito fácil, né? Sim. Tá tudo muito fácil. Mas eu acredito que nós devemos ter um olhar muito forte para as oportunidades que estão vindo. Uhum. Até você falando, me lembrei, né? O próprio Google Imagens, né? Ele existiu porque uma atriz usou um vestido numa premiação e aí as pessoas foram atrás e aí o Google não tinha na época e criou o Google Imagens, né? Veio Então, isso ainda a gente tem oportunidades de desenvolvimento de inovações, né? Não para Sim. aqui. Então, todo dia a gente está nessa nova Com certeza. busca, né? Cada vez mais. Cada vez o bagulho tá louco, né? E aproveitando, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da sua carreira profissional, assim, como é que você veio parar nesse mundo do design, da tecnologia e da inovação. Tá, a gente tem quanto tempo? Vamos aí. Vamos lá. Bom, eu sou designer desde 1999, então eu tinha 16 anos, não tinha computador em casa, fui estudar na escola técnica, hoje é o IFSC, né? Mas é uma escola pública de ensino técnico. E lá haviam computadores, foi meu primeiro contato com computadores, com 16 anos, né? Há 25 anos atrás. E eu tinha uma bandinha de rock com os amigos e eu queria fazer um site para minha banda, era lá o bundas.com, né? Então eu queria fazer um site para minha banda. Só que não existia YouTube, gente, assim, não existia Udemy, Hotmart, não tinha nada disso, gente. Spotify, né? Nem Não Spotify, sabia nem que não existia um dia. Nada, não existia nada. Então não tinha onde você aprender se não fosse ou livros ou cursos. Curso que você tem que ir lá fazer o curso no lugar. Não é fazer o curso online. Você tem que ir lá numa escola que dá um curso de informática, sei lá. E aí, eu comecei a aprender com livros ali na biblioteca da escola. Eu usava o computador da biblioteca. Comecei a aprender e aprendi a fazer site, sozinho, assim. Fiz um site para minha banda. Ficou legalzinho, ficou, né? Guardadas as devidas proporções, ficou legalzinho. E aí, um amigo que tinha uma banda mais profissional, assim, cara, que legal, só de vocês. Quem é que fez? Eu que fiz. Pô, quanto é que tu cobra pra fazer um pra gente? Deu, caramba, eu posso ganhar dinheiro com isso? As pessoas querem fazer site. Assim, R$20. Gente, cobrei R$20 pra fazer o site. Lembrando que na época R$20 era... R$20 era o meu salário. Quando eu comecei a trabalhar... E é uma coisa interessante. Com 16 anos eu comecei a trabalhar de faxineiro numa empresa de ônibus. Limpando os ônibus. E o meu salário na época era R$75 no mês. Então, assim... R$20 era um dinheirinho, né? Sim. Enfim, e aí fiz pro cara, daí o cara tinha um tio que tinha uma loja de cortinas e pediu pra fazer, fui fazendo sites, enfim. Depois de um tempo entrei numa empresa de desenvolvimento de software pra fazer a parte de design e eu descobri um mundo novo ali, cara, posso fazer só design, não preciso fazer desenvolvimento, etc. E comecei a me especializar, nem era UX na época, né? Já existia o termo, mas não era tão difundido, era usabilidade e ergonomia de software. Comecei a fazer projetos ali dentro dessa empresa, sempre fazendo freelancer em paralelo, né? E trabalhei em diversas empresas de Florianópolis, a Digitro, grandes, né? Softplan, Santec, trabalhei no Banco do Brasil também. Até que em 2013 eu fui recomendado por um amigo para fazer um projeto para uma empresa dos Estados Unidos. Eu não falava inglês, nunca tinha ido para fora. Eu era gente, assim, não falava nada. Só que eu sempre fui muito de botar a cara. Enfim, aceitei, vamos fazer. E os caras falaram, tá, mas você tem que vir pra cá. Assim, cara, tá, nem sabia o que tinha que fazer, visto, passaporte. Não tinha passaporte, não tinha visto, não tinha nada. Corri pra tirar o passaporte, visto na época não era tão concorrido, foi até mais rápido. Tirei o passaporte, tirei o visto. É uma história engraçadinha, assim. Tirei o visto, fui pra lá sozinho, sem falar inglês. E aí o dólar na época tava R$2, mais ou menos. Assim, caramba, vou pro outlet, né? E aí eu fui sem mala, sem nada. Ia comprar as malas lá, ia comprar roupa lá, ia comprar tudo. Fui só com uma mochila, fui com a roupa que eu tinha aqui na reunião no outro dia, dobradinha na mochila e levei 7 cuequinhas. Porque eu não ia comprar cueca e ia vestir lá. Tem que lavar a cueca, tem que lavar a roupa íntima, tem que lavar antes de usar, né? Daí eu levei 7 cuecas, levei 7 cuecas mais velhinhas. Aquela que fica no fundo da gaveta que você não pega, sabe? Só, putz, tá acabando cueca, vou ter que pegar essa velhinha, meio rasgadinha, enfim. E aí fui.
Cheguei lá nos Estados Unidos, na imigração, com essa carinha aqui de árabe, né? Olho arregalado, assustado, só com uma mochilinha assim. Fui com a mochila mais velhinha também, que eu já ia deixar ela lá. Ia comprar a mochila nova, ia chegar grandão de volta no Brasil. Cheguei lá meio assustado, assim. Os caras começaram a fazer pergunta. Perguntar. E daí, só que eu não falava inglês. Eu só falava one day business, 5 days vacation. Shop, né? E aí eu só entendi que o cara perguntou assim, ó. How long work? Assim, how long, quanto tempo, né, trabalho. Há quanto tempo eu trabalho com isso? Falei, 15 years, 15 anos, grandão, né? Assim, e daí depois eu entendi que ele perguntou, você quer ficar 15 anos trabalhando aqui? Deu, yes. Daí ele, tá bom, pode ir ali para aquela salinha ali. O pessoal de casa já deve ter visto o aeroporto, a área restrita, sim, né? Que os caras vão lá, cloridrato de cocaína, né? Ficou azulzinho. As análises. Cara, daí me mandaram lá pra salinha e todo mundo indo pro outro lado. E me mandaram pra salinha. Deu ruim, né? Vou ser deportado agora. Putz, daí cheguei lá, daí a mulher falou assim, tira tudo que tem na mochila, bota aqui em cima. Pô, minhas cuequinhas... Triste, né? Triste. Daí eu tirei a minha roupa da reunião e as cuequinhas. E aí o pessoal começou a fazer pergunta, e eu já quase tirando moça. Pô, só tô trabalhando, só quero trabalhar. Só tem uma reunião amanhã às 8. Só tem uma reunião, cara. Deixa eu ser feliz. Tô na América, caramba. E o meu sonho sempre foi ir pra fora, né? Só que eu nunca tive possibilidade, né? Enfim. E aí, era 4:30 da manhã em Miami, ligaram pro meu cliente para perguntar o que esse cara tá fazendo aqui que quer trabalhar 15 anos. Sim. Não, a gente só tem uma reunião. Ele deve ter se enganado, ele deve ter falado que ele já trabalha há 15 anos, ele é um cara experiente. Ele falou, ele é um cara super renomado. E nem era. Mas enfim, e aí me liberaram. Graças, me liberaram. Bom, daí fui lá, reuni todas as informações do projeto, voltei pro Brasil, fiz o projeto. 5 meses depois voltei, apresentei o projeto e foi um sucesso. E aí eu comecei a ser... Esse cara me recomendou para outra empresa, que recomendou para outra. O mesmo passo aqui no Brasil, né? Uhum. Lá, quando eu cobrei R$20 para fazer um site, foi o mesmo passo lá. Foi recomendando, até que em 2016, uma empresa... Eu estava fazendo muitos projetos para uma empresa de San Diego. E é uma empresa grande. Era a maior empresa de criação e desenvolvimento de aplicativos do mundo. Buildfire chama. Inclusive, abriram na bolsa agora, eles abriram... o mercado, né? Enfim. E aí, essa empresa... Eu vou contar como que eu dei o salto, o boom, né? Aquela questão, a sorte é só para quem está preparado. E aí, a Mercedes-Benz contratou essa empresa para fazer um aplicativo. Só que ela falou, mas eu preciso que um UX designer venha aqui, dentro da nossa fábrica, do nosso centro de pesquisa e desenvolvimento, e trabalhe aqui um tempo para a gente entender. E aí, eles pensaram, cara... Não vou mandar nenhum funcionário meu para lá. Pô, Mercedes-Benz, demais trabalhar com carro, né? Eu vou perder o funcionário. Mas tem um brasileirinho aqui que faz uns projetos para um guri da palhoça. Tem um guri da palhoça. E aí, cara, daí eles perguntaram, cara, sou louco por carro. Eu até achei que, cara, isso nunca vai. Não, isso aí, esses caras estão viajando. Não vai acontecer. Aconteceu. Fui lá, fiz o aplicativo, foi um projeto sensacional. Depois eu falei para eles, cara, eu teria feito de graça. Não precisava nem me pagar, eu teria feito de graça. Enfim, esse aplicativo foi lançado em 2017, ganhou alguns prêmios, inclusive foi escolhido o aplicativo do ano pela Apple Store. E eles me chamaram, cara, vem aqui dar uma palestra para contar como foi o seu processo criativo para criar esse produto. E eu pensava comigo, cara, os caras querem que eu vá lá no Vale do Silício para dar uma palestra. Quem sou eu? Um manezinho da ilha aqui, da Carlos Corrêa. Cara, não faz muito sentido. Mas, de novo, né? Sempre muito carudo, sempre muito... Fui lá, fiz essa apresentação, tinha um público considerável, era um evento grande, mais ou menos do tamanho aqui de vocês, um evento bem grande. E aí, fui lá, apresentei e tal, conversei com algumas pessoas, voltei... E aí eu tinha uns 450 pessoas no meu LinkedIn. Aí começou 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 pessoas começaram a me seguir. Daqui a pouco 20.000 pessoas no meu LinkedIn. Cara, tô com algum bug, tô com algum vírus, alguma coisa. Um vírus bom, né? Enfim, e aí comecei a receber ligação. Google,
e-mail do Facebook, a Microsoft. E aí os caras começaram, cara, queremos o nosso projeto. Daí eu comecei a fazer um monte de projeto para um monte de empresa. Até que final de 2019, meu dia só tem 24 horas e eu só tenho 7 dias na semana. Trabalhava sozinho. Então, decidi abrir a Atom Six. Começamos a Atom Six, eu e um sócio. Começamos a expandir. Já no primeiro ano, assim, estouramos. Começamos a contratar. No primeiro ano, a gente contratou 12 pessoas. Hoje, a gente está com aproximadamente um pouco mais de 40 pessoas. Temos uma sede na Pedra Branca, em Palhoça. A gente fala Floripa porque é mais sexy, né? Sim. Mas é na Palhoça. Mas a Pedra Branca é um lugar sensacional, fascinante. O Everton, acho que mora lá, né? O Everton sabe. E temos escritório em Orlando, então eu fico nesse escritório em Orlando, fico lá e cá, mas oficialmente moro em Orlando, e temos escritório em Denver também, um escritório comercial. Então, e a gente vive lá. Esse ano eu já fui 2 vezes. A gente está em maio e eu já fui 2 vezes para lá. Sim. Fiquei lá um tempo. Enfim, e essa é a minha história, né? Não, muito legal. E também você foi falando e acompanhando as inovações, né? Então, você ali foi a primeira vez, não tinha celular. Não tinha nada, gente. E se não tinha celular, eu não tinha um Google Tradutor. Não tinha, gente. Né, para dizer o que ele tá falando. E hoje em dia eu chego, consigo, a pessoa, né, eu já consigo ouvir o que a pessoa tá falando e ele já me traduz e eu já consigo mostrar para ele também o que é, né? Então, isso é muito interessante da inovação, né? Olha quantas oportunidades, né? Exatamente. Imagina se eu tivesse isso lá atrás, esse acesso, né? Essas tecnologias, talvez teria sido muito mais fácil. Sim, mas não teria tantas histórias também, exatamente, né? Exatamente. Gui, pra gente fechar, eu quero que você deixe um conselho como profissional, como CEO, como empresário, como pessoa da parte de inovação e tecnologia. O que um profissional hoje ele precisa para ter o seu espaço? Qual que é a característica que um profissional tem que ter hoje? Boa pergunta. Acho que a principal característica é coragem. Tem que ter coragem. Se eu tivesse pensado, não, eu não falo inglês, não vou para lá, não vou pegar esse projeto porque eu não falo inglês. Não estaria aqui hoje. Com certeza não estaria aqui hoje. A pessoa que me recomendou para essa empresa lá em Miami, eu agradeço ele até hoje. Eu falo, cara, tudo que eu tenho hoje é por causa de ti. Talvez seria engrenado por outros caminhos, mas a gente tem o principal conselho, tenha coragem, pule de cabeça, não faça nada mais ou menos, não faça as coisas pela metade. Se você for fazer algo, pula de cabeça, acredita. Se você acredita naquilo, acredita de verdade. Não fica com um pezinho lá, um pezinho cá, não fica fazendo nada mais ou menos. Quando você acredita nas suas ideias, quando você acredita numa oportunidade, você tem que pular de cabeça. Acho que é isso. É isso aí. Então, Gui, muito obrigada. Foi realmente muito, muito interessante a nossa conversa por passar por essa história e também por ver que as coisas têm chance, né? A gente tem chance de crescer e fazer a diferença no mundo, né? Independente das coisas que a gente faça. Com certeza. Obrigado pela oportunidade, né? E eu era um cara que poderia estar trabalhando em qualquer outra coisa, não desmerecendo nenhuma profissão, mas poderia estar lá limpando o ônibus até hoje e, tá tudo bem, tô aqui, ou até subido pro cargo de motorista de ônibus, ou enfim, mas eu pensei diferente, então, para ver que, cara, quando você quer, você acredita, as oportunidades estão aí, só precisa enxergar, né? Exato. E para mim foi um prazer participar aqui, obrigado. Tá certo. Até a próxima. Até, a gente te aguarda aí na próxima edição. Muito obrigadão. Obrigado, tchau, tchau. Valeu.